Muito bem, gente. Então sejam bem-vindos. Mais uma aula aqui de Geometria Analítica Álgebra Linear. Estamos inaugurando esse nosso novo horário. Estou chegando um pouquinho mais tarde do que eu gostaria, mas acho que nas próximas semanas, tem mais uma semana em dezembro ainda, mas nas outras semanas em janeiro eu vou estar num ritmo um pouquinho mais estabelecido para chegar no horário correto programado com vocês. Fato é que raramente eu vou conseguir começar a aula antes das 5h40, tá? Então acho que a gente já pode deixar marcado aí na agenda de vocês 5h40 e soma mais 1h20, 1h30 de aula mais ou menos. Então umas 7, 7h10 no máximo a gente acaba, tá? Então tá. Então na aula da semana passada, né, a gente teve aula a última vez na quarta-feira da semana passada. Eu queria ter tentado mandar para vocês um conteúdo ainda na sexta para a gente não perder a carga horária da semana passada. Não consegui fazer, né? Estou me adaptando aqui aos meus novos ritmos. Mas, então o que a gente tem que fazer na aula de hoje é continuar o tema do que a gente estava. Meu objetivo era já ter acabado na aula da quarta-feira o tema sobre autovalores e autovetores, não consegui fazê-lo totalmente, mas ele o grosso do que eu queria passar para vocês já tinha sido vencido, né? Agora a gente estava mais numa situação de ver detalhes e ver especificidades no que tange aos autovalores e autovetores sobre tipos específicos de matrizes. Então, no finalzinho da aula passada, eu não vou recapitular a aula passada inteira, tá? Mas no finalzinho da aula passada a gente falou um pouquinho sobre matrizes simétricas. As propriedades das matrizes simétricas se prestavam, eram matrizes muito interessantes com relação a diversas propriedades diferentes, e algumas delas tinham relação com os autovalores e autovetores. Tá? Então, o que a gente tinha visto ali no finalzinho da aula passada? A gente viu que matrizes simétricas, né, elas podiam... primeira coisa, elas sempre tinham autovalores reais. A gente tinha visto algumas matrizes que talvez não tivessem autovalores reais, né, algumas que apareciam autovalores imaginários. Tá? Para matrizes simétricas isso não era verdade. Sempre que a gente tinha uma matriz que era igual à sua transposta, a gente tinha a sua transposta, a gente viu que a gente tinha autovalores reais. Além disso, né, quando a gente estava buscando a diagonalização das matrizes, que é o tema principal da aula passada, né? Na aula passada a gente viu que qualquer matriz A, uma vez que a gente achasse os autovalores e os autovetores, ela podia ser diagonalizada da seguinte forma. Né? Se a gente pegasse um vetor que continha todos os autovetores nas verticais dessa forma, multiplicado por uma matriz que tinha todos os autovalores nos termos das diagonais, e vezes essa mesma matriz na menos 1. E eu tinha comentado com vocês que isso aqui era basicamente uma mudança de base. A gente vai ver mais para frente na disciplina outras matrizes de mudança de base. Então, o que representa essa mudança de base? Você pega essa matriz A e você representa ela numa determinada base, que é a base dos autovetores e autovalores, dos autovetores, desculpa, a base com os autovetores. E nessa base especificamente, essa matriz é uma matriz diagonal, ou seja, uma matriz super fácil de operar, uma matriz bem tranquila para um computador operar. Então esse era o tema, né, da diagonalização das matrizes, da aula passada. E dentro desse contexto de diagonalização de matrizes, a gente tinha visto que as matrizes simétricas, né, a gente tinha primeiro autovalores reais e segundo, como a gente sempre podia escolher, para as matrizes simétricas era possível ter autovetores ortonormais, tá? Então, ortogonais uns com relação aos outros e norma 1. Na hora que a gente fazia isso, né, a nossa matriz de autovetores X, ela se transformava numa matriz ortogonal, numa matriz Q. E uma vez que a gente tinha uma matriz Q, desde o nosso capítulo lá de ortogonalidade, a gente sabe que Q transposto vai ser igual a Q na menos 1. Q, matriz ortogonal. Então, achar a inversa de uma matriz ortogonal é uma coisa muito simples, uma coisa bem direta. A gente simplesmente faz a transposta dessa matriz inversa desse camarada. Ou seja, uma matriz simétrica, ela sempre podia achar uma representação, uma diagonalização de matriz simétrica da seguinte forma, onde eu tinha Q, lambda, Q transposto. Isso é uma propriedade muito interessante das matrizes simétricas. Por quê? Porque isso é um custo computacional super baixo. Né? Uma vez que eu achei os autovetores, eu não gasto mais uma vez para fazer a matriz inversa de autovetores. A gente viu uns exemplinhos e tudo, a gente fez uma prova de por que esses autovetores eram ortogonais. Tá? Acho que o Matheus, agora que eu vi que o Matheus estava com o campinho, pelo jeito está funcionando aqui para os outros. Tá? Eu assisto a aula no meu computador, na verdade, acho que está funcionando tranquilo. Então a gente viu, né, por que os autovetores de uma matriz simétrica são ortogonais, fizemos uma provinha
simples, né? E no finalzinho da aula, a última coisa que eu passei para vocês foi que a gente podia sempre interpretar o efeito de uma matriz simétrica separando algumas coisas. Uma matriz ortogonal, a gente viu que, lá no capítulo de ortogonalidade, a gente viu que matrizes de rotação eram matrizes ortogonais. Então, matrizes que mantêm o comprimento de um vetor, só alteram a direção desses caras. Então, de certa forma, se a gente interpreta uma matriz Q, que contém os autovetores normalizados desse cara, e por serem matrizes simétricas, eles são ortogonais uns com relação aos outros. Quando a gente interpreta que isso pode acontecer, o que a gente está fazendo, basicamente, é uma rotação. Essa matriz Q faz o quê? Ela rotaciona a matriz original, ou o vetor original, para o mundo, para o espaço, né, cuja base é dos autovetores normalizados dessa matriz. Em seguida, né, uma vez que a gente rotacionou esse cara, a gente faz um determinado alongamento, ou seja, a gente muda o comprimento de alguma coisa. E isso é claro pelo formato de uma matriz diagonal. Se eu tenho uma matriz como se fosse a identidade, mas cada termo da diagonal tem um determinado valor. Então, esses termos das diagonais, eles também não mudam a direção desses vetores, eles apenas aumentam ou reduzem o tamanho desses vetores que já estão alinhados com outras coisas. Então, simplesmente é uma mudança de comprimento que está acontecendo sem mudança de direção. Então, eu rotacionei para esse mundo onde eu só faço os alongamentos, eu faço os alongamentos e depois a gente retorna a rotação. Então, as matrizes simétricas são coisas bem especiais. Tá? A gente consegue mostrar várias coisas bastante interessantes com esses caras aqui. Muito bem. Não sei se eu cheguei a falar na aula passada ainda, né? Que uma matriz simétrica é sempre diagonalizável. Tá? Então, a gente não tem aquelas... Quando que uma matriz não é diagonalizável? Lembra que a gente tinha visto alguns testes, né? Se a gente tinha multiplicidade de autovalores ou multiplicidade de autovetores, a gente não conseguia chegar numa versão diagonalizada dessa matriz. Mas na matriz simétrica, essa matriz simétrica, outra das propriedades que ela tem associada aos autovalores e autovetores, é que sempre é possível diagonalizar. Sempre é possível encontrar a matriz lambda grande aqui, né? A matriz com a matriz diagonal desse cara que tem os autovalores nas diagonais, tá? Por que isso é sempre possível, né? Porque a gente não tem repetição, né? Não tem repetição de autovalores de lambdazinhos minúsculos. Que mais? Todos os autovetores são independentes. Como não tem repetição, isso sempre é verdade, né? Todos os autovetores são independentes. Existe x na menos 1. E, por fim, dentro desse contexto, então a gente consegue sempre retornar, né? Se isso tudo aqui é verdade, então eu sempre consigo achar um lambda para o qual vale essa nossa diagonalização aqui. Tá? Então isso também a gente... Não sei se eu consegui falar no final da aula passada ou não, se não, estou falando agora, né? E, finalmente, a gente tinha visto mais uma coisa, uma categoria especial das matrizes simétricas, tá? E as matrizes simétricas, primeiro, todos os autovalores são reais, beleza? E, além disso, para matrizes simétricas, se todos os autovalores, forem maiores do que zero, a gente entra numa categoria específica de matrizes, né? É o que a gente define como matrizes positivas definidas, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre as matrizes positivas definidas agora, nessa aula de agora. Matrizes positivas definidas. Se as matrizes simétricas já tinham propriedades interessantes, que é o que a gente tinha visto na aula passada, as matrizes simétricas e, além disso, positivas definidas têm ainda mais propriedades muito importantes. Tá? Então, vamos passar um tracinho aqui e vamos começar a definir esses caras, né? Então, matrizes positivas definidas. E vou mudar a corzinha, porque a gente está entrando num tema
relacionado com o tema que estava na aula anterior, né, mas os teminhas que eu estava marcando aqui em vermelho ainda eram associados da aula passada, e esse tema aqui já é da aula nova. Então, são matrizes, né, para quais todos os lambda-i's são estritamente positivos. Tá? Todos os autovalores dessa matriz são estritamente positivos. Então, uma forma da gente testar se uma matriz é positiva definida, né? Como que a gente testa isso? Eu posso calcular todos os autovalores e autovetores e ver se todos os autovalores são positivos, são estritamente positivos. Só que calcular todos os autovalores é algo que carrega um belo custo computacional. Um grande custo computacional quer dizer o quê? Quer dizer que a gente vai gastar muitas coisas, gastar muita grana, muito tempo de máquina para determinar se uma matriz é positiva definida ou não, através desse teste mais simples. Tá? E o que a gente está buscando, então, o nosso objetivo é se existe uma forma mais simples. A gente vai falar sobre as propriedades dessas matrizes e a gente vai tentar descobrir uma forma mais simples de descobrir se uma matriz se enquadra nesse caso. Tá bom? Então, digamos que eu tenho uma matriz simétrica 2 por 2. Uma matriz simétrica 2 por 2, portanto, ela vai ter o seguinte formato. Eu vou ter A, B, na posição simétrica eu tenho B, e na outra posição da diagonal eu tenho C. Tá? A, B, B, C. Beleza? Então, quando é que essa matriz vai ter lambda 1 maior que 0 e lambda 2 maior que 0? É isso que é a nossa preocupação. Né? Como é que eu identifico uma matriz que tem os dois autovalores maiores do que 0? Isso vai acontecer para matrizes 2 por 2, C e somente C. A gente tiver dois testes primeiros, tá? O primeiro teste que a gente tem que ter é que esse A, o primeiro termo ali da diagonal, ele tem que ser maior do que 0. Tá? E o segundo teste que a gente vai ter é se AC menos D ao quadrado vai ter que ser maior do que 0. Nossa, parece meio aleatório, né? De onde é que veio isso? Bom, AC menos B ao quadrado, se vocês olharem para esse cara e pensarem na nossa forma do determinante, eu estou falando sobre o determinante dessa matriz. Tá? O determinante dessa matriz. Se o determinante da matriz 2 por 2 for positivo e se o primeiro termo for positivo, então quer dizer que a gente tem uma matriz positiva definida. Tá bom? Então esse aqui é um testezinho básico, vale para matrizes 2 por 2. A gente vai ver o que a gente consegue generalizar desse testezinho dali para frente. Por que esse determinante ser maior do que 0 é um sinal de que a gente tem autovalores positivos, né? Basta vocês pensarem o que acontece na hora que eu procurar quais são os autovalores. Então, eu vou pegar A menos lambda e C menos lambda, né? Pego essa matriz e o determinante dessa matriz é o determinante para o qual a gente procura os autovalores. Né? As raízes desse polinômio associado a esse cara são os autovalores. Se você pensar o que acontece quando esses termos aí, quando o determinante da matriz original é positivo, vocês conseguem chegar diretamente no caso desse cara. Vamos ver por quê. Né? A gente tinha associado duas propriedades das matrizes aos seus determinantes. Né? A gente viu que o traço de uma matriz é a soma dos termos das suas diagonais, A mais C. Esse cara aqui vai ser a soma dos autovalores dessa matriz. Tá? E além disso, a gente tinha visto que o determinante de uma matriz, que seria, então, no caso de uma matriz 2 por 2, exatamente aquele carinha que a gente tinha ali, AC menos B ao quadrado, a gente tinha visto que isso aqui teria que ser igual a lambda 1 vezes lambda 2. Certo? Então, se esses carinhas ali, se AC menos B ao quadrado é maior do que 0, e isso aí vai ter que ser igual a lambda 1 vezes lambda 2, e se a gente tem um desses, se o primeiro termo desse cara ali é positivo, né? Então decorre, né, facilmente que a gente consegue achar esses carinhas facilmente, consegue achar o resultado aqui que lambda 1 e lambda 2 terão que ser maiores do que 0. Né? Esse aqui é o nosso objetivo. Tá? Então, uma forma alternativa da gente escrever a mesma coisa que a gente tinha visto ali antes, uma forma alternativa era a gente pensar, então, traço, mantém essa mesma expressão que a gente tinha ali antes, né? Bom, acabei de escrever essa mesma expressão que a gente tinha ali. Então, se para uma matriz 2 por 2, quando é que isso aqui vai acontecer? É se a gente tiver A maior do que 0 e se a mesma coisa que a gente tinha visto ali, AC menos B ao quadrado dividido por A, vai ser maior do que 0.
Percebe que eu não mudei nada, né? Estou falando que o determinante é positivo, já que o A é positivo também. Eu estou dividindo um número que era positivo por outro número positivo. Então, esse aqui é um teste interessante para uma matriz positiva definida 2 por 2. Muito bem. Então, isso vale para 2 por 2 e tal. E esse teste, então, a gente vai tentar ver o que a gente pode falar a respeito da relação entre esse teste e os pivôs e a eliminação de Gauss que a gente tinha. Tá? Esse teste, talvez vocês tenham percebido que ele está relacionado aos pivôs que a gente encontra da eliminação de Gauss. Tá? Existe, então, uma conexão. Né? Esse teste nos promove uma conexão que a gente até agora não tinha encontrado. Uma conexão entre o mundo da eliminação e autovalores. A gente tinha o tempo inteiro argumentado que a gente precisava de autovalores, precisava de uma diagonalização diferente de matrizes que não envolvesse as técnicas de eliminação de Gauss, porque eles moravam em mundos diferentes. Sempre que a gente fazia operações de eliminação de Gauss, a gente alterava os autovalores da matriz, os autovetores da matriz. Agora, quando a gente está buscando esse teste especificamente para as matrizes que a gente tem aqui, para as matrizes positivas definidas, né, existe uma conexão entre essas duas coisas e a gente vai observar. O que acontece quando a gente pega uma matriz A, B e B, C e eu faço a eliminação de Gauss desse cara, né? Então, a eliminação estaria associada então, com um multiplicador para eliminar o cara que estava ali na posição abaixo da linha 1, né, o 1, 2 desse cara aqui. Tá? Então, o multiplicador desse carinha aqui era o B dividido por A. Eu quero eliminar o cara que está abaixo do A. Né? E com isso a gente chega, então, na versão AC, a primeira linha não muda, e depois eu tenho 0. Né? O que eu fiz? Eu peguei a primeira linha, dividi por B, e troquei o sinal e somei no cara de baixo. Né? Dividi por A, desculpa, e somei no cara de baixo multiplicado por B. Tá? Então, com isso, eu tenho C menos B ao quadrado dividido por A, que aparece nesse carinha aqui. Beleza? E se eu vejo essa matriz aqui especificamente, o produto desses dois termos aqui é o produto que nos dá o determinante dessa matriz eliminada. Então, vamos estender esse cara. Tá? Então, a gente vai estender extensão do teste baseado em pivôs. Professor? Pois não. Por que ali no multiplicador o B ficou ao quadrado? Eu não entendi. Porque eu estou multiplicando na linha de cima, né? O que eu faço? Eu pego a linha de cima, divido por A e multiplico por B. Né? O multiplicador é B sobre A. Então eu peguei B sobre A e multipliquei pela primeira linha, troquei o sinal e somei na linha de baixo. Então eu peguei B sobre A vezes A, sobrou B, trocando o sinal, ficou B, menos B, né? Então eu tenho B de baixo menos B de cima, zerei aqui embaixo. E depois, para o segundo termo, eu tenho B vezes B, deu B ao quadrado, dividido por A, troco o sinal e somo com o termo de baixo. Então eu tenho C menos B ao quadrado, dividido por A. Tá? Ah, sim, beleza. Beleza? Só um passo de eliminação mesmo, tá? Então, o que a gente está fazendo? Estou estendendo esse teste baseado em pivôs para matrizes N por N. Então, se eu tenho uma matriz simétrica, ela tem vários termos, ela pode ter o tamanho que ela quiser, tá? Então, digamos que ela tem os termos 2, 1, 1, matriz simétrica. Então, foi para o lado de cá, 1, 1, 2, 1, 1 e 2. Então, claramente é uma matriz simétrica, tá? Então, eu posso pegar e eu vou estender esses carinhas aqui, esses testes ali para cima, esses testes de cima, desculpa, para mostrar como é mais fácil a gente utilizar as ferramentas que a gente tem de eliminação de Gauss e chegar numa estimativa que a gente tem. Para essa matriz aqui, se a gente fizesse o cálculo dos autovalores, a gente veria que os autovalores eles valem 1, 1 e 4. Tá? Todos eles são maiores do que 0. Se eu for procurar os pivôs desse cara, que é uma operação muito mais barata, né? O primeiro pivô que a gente tem, o que já está na primeira posição, é 2. Daí a gente vai fazer essa eliminação desse cara. O segundo pivô a gente vai ver que é 3 meios. A gente já trabalhou essa matriz antes, tá? O terceiro pivô é 4 terços e assim por diante. Tá bom? Todos eles são maiores do que 0 também. E os determinantes das submatrizes que a gente for pegando,
Então, a gente pega a primeira matriz, só o primeiro termo. A gente já tinha feito isso também no capítulo sobre determinantes, né? A gente pegava determinantes das matrizes e a gente via como isso nos fornecia uma fórmula explícita para cada um dos determinantes. Então, o primeiro determinante da submatriz é essa 1 por 1, a segunda submatriz é 2 por 2, e a terceira submatriz é essa matriz toda aqui, igualzinho. Tá? Os determinantes desses camaradinhos aqui, dessas submatrizes, nos dão 2, determinante da segunda matriz 2 vezes 2 menos 1 vezes 1, 3, determinante da terceira matriz 2 vezes 2 vezes 2, daí você estende essas fórmulas todas, 4. Todos esses caras aqui são maiores do que zero. Então, dessas tarefas todas que a gente tem, tá? A gente está observando que todos esses caras são maiores do que zero. O foco nisso aqui é o seguinte: se eu tenho todos os pivôs são maiores do que zero, se eu tenho todos os autovalores maiores do que zero, os determinantes serão maiores do que zero dessas submatrizes, fica claro que esses dois últimos testes aqui, qualquer um desses dois últimos testes são mais baratos. Mais baratos, desculpa também, do que calcular os autovalores. Tá? Então, a gente observa já que existe uma forma. Se a gente tem uma matriz simétrica e eu faço o teste de eliminação, tá? Na hora que eu faço o teste de eliminação, eu obtenho todos os pivôs maiores do que zero, isso já é um indicativo de que a gente tem uma matriz positiva definida. Se, por outro lado, eu tenho uma rotina bem tranquila de cálculo de determinantes, eu vou fazendo determinantes, né, das matrizes que estão ali alojadas dentro da outra matriz, eu pego das submatrizes todas. Se todos esses determinantes das submatrizes são maiores do que zero, a gente também vai ter os autovalores maiores do que zero. Tudo isso sem ter tido que calcular as raízes de um polinômio, que pode ser um polinômio relativamente grande. Tá? Então, são testes relacionados e bem mais baratos do que a gente tinha antes. Tudo bem, mas onde que aparecem essas matrizes positivas definidas? Tá? Então, elas são super importantes em diversas modelagens de coisas. Um tipo específico de modelagem que está diretamente relacionado a matrizes positivas definidas são modelagens de energia. Então, se eu tenho alguma coisa de física que está associada à energia, a matriz associada a esse cálculo é uma matriz positiva definida. Né? Então, o que eu estou querendo dizer? Eu tenho uma matriz desse cara aqui, estou multiplicando, eu pego uma matriz simétrica que multiplica x, e isso vai, x é um autovetor desse cara, então ele simplesmente muda o fator de escala de um lambda, tá? Se eu multiplico esse cara por x transposto, estou pré-multiplicando por x transposto, eu passo a ter alguma coisa assim, x transposto é s vezes x, é uma pequena mostrinha do que a gente pode fazer, tá? X transposto lambda x, e esse camaradinho aqui, se essa matriz é positiva definida, tá? Se esse carinha aqui é uma matriz positiva definida, esse carinha aqui vai ter que ser maior do que zero, esse lado da matriz. Tá? E a gente observa o que vai acontecer, né? Se é uma matriz positiva definida, esse lado ali vai ser maior do que zero, e a gente observa que isso aqui é a mesma coisa. Lembre-se que lambda é um escalar, né? Então isso aqui é a mesma coisa que eu tivesse escrito lambda x transposto vezes x, ou seja, lambda vezes x quadrado. Tá? Basicamente a norma de x quadrado. Né? Então a norma ao quadrado sempre vai ser um número maior do que zero. Então, se esse lado direito da equação sempre é um número maior do que zero, o lado esquerdo dessa equação para uma matriz positiva definida, né, isso aqui implica aquilo. Se esse lado é sempre maior do que zero, o lado de lá sempre é maior do que zero. Então, o que define, né, se a matriz é positiva definida, a gente vai perceber isso aqui. X transposto vezes x vai ser sempre maior do que zero, para qualquer que seja o x diferente de zero. Então, isso aqui numa matriz positiva definida não é verdade apenas para os autovetores. Tá? Isso aqui seria verdade para os autovetores para qualquer tipo de matriz. Você poderia pensar, pô, mas está sem graça isso, né? Mas se você pré-multiplicar por um vetor transposto e pós-multiplicar pelo vetor normal, uma matriz positiva definida, esse cara sempre vai ser positivo definido. Ela sempre vai ser maior do que zero. Para S positiva definida.
Muito bem. E o que isso tem a ver com energia, né? Ora, representações de energia, muitas vezes, elas estão relacionadas a um formato mais ou menos como esse, tá? Energias, frequentemente, têm um formato, e daí vocês vão se lembrar de várias energias que vocês já estudaram na vida de vocês, algo como um meio de alguma coisa vezes alguma coisa ao quadrado, tá? Em formato vetorial, geralmente vai ser esse formato aqui. Tá? Isso aqui frequentemente é um formato padrão ali para energias do sistema. Se eu estou falando de energia de uma mola, eu tenho um meio de kx quadrado. Se eu estou falando de diversos outros tipos de energia, a gente tem formatos assim que tem associado a uma variável independente ao quadrado. Tá? Muito bem, muito bem. Tá. Muito bem, então energias vão aparecer, tá? E dependendo do tipo de variáveis independentes que a gente vai ter, de fato, a gente vai ter que ter um formato matricial. O S vai tomar um formato matricial. Isso vai ser muito presente quando vocês chegarem lá no quinto semestre, tá? Quando a gente for falar de resistência dos materiais e tal. Energias de deformação, eles vão ter esse formato aqui. Então, qual que é a energia de deformação de um determinado corpo? A gente vai ter um campo de deslocamentos ou de deformações, depende de qual formato que a gente quiser. E a gente vai ter uma matriz de rigidez desse cara, e a energia acumulada, a energia de deformação acumulada num sistema vai ser, então, essa matriz de rigidez, uma matriz de rigidez vai ser positiva definida, vezes esses vetores pré e pós-multiplicado e um meio na frente. Isso garante que essa energia sempre seja positiva, tá? Então, essas formulações de energia que eu estou trazendo aqui para vocês são energias para as quais, se a gente não tem nada diferente, né, essas variáveis independentes são todas zeros, a energia é nula. Tá? E para qualquer valor que assuma essas variáveis independentes, a gente vai ter uma energia positiva, porque a gente vai ter esse formato pré e pós-multiplicado pelos vetores. Os vetores podem ter todos os números negativos, mas se é uma matriz S é uma matriz positiva definida, x transposto vezes S vezes x, isso vai ser maior que zero, e essa energia, então, para qualquer estado de deformação, esteja, por exemplo, uma mola comprimida ou distendida, em nenhum dos casos a gente vai considerar que ela está acumulando energia nula. Ela sempre acumula uma energia positiva, tá bom? Muito bem. Então, algumas propriedades rápidas, né? É sempre bom a gente falar sobre propriedades de matrizes. Propriedades. Se S e T são positivas definidas, a soma dessas duas também é. Tá? Isso é fácil provar, né? Então, se eu tenho x transposto vezes S mais T vezes x, a gente só distribui esses caras. Então, eu vou ter x transposto S vezes x mais x transposto T vezes x, e cada um desses termos é maior do que zero, portanto, esses termos todos são maiores do que zero, e, portanto, S mais T é positiva definida. Fácil de provar, tranquilo. Mas uma coisa interessante que a gente tem aqui, né, é que as matrizes positivas definidas elas vão aparecer mais frequentemente, talvez, do que a gente imagina. Tá? Então, se a gente tem uma matriz, se a gente tiver uma matriz A retangular, desde que a gente entrou no capítulo sobre autovalores e autovetores, a gente não falou de matrizes retangulares, a gente só falou sobre matrizes quadradas. Tá? Mas digamos que a gente tem uma matriz retangular, que já apareceu várias vezes em outros capítulos da nossa disciplina, em outros tópicos. Né? Então, ela é uma matriz retangular com colunas independentes. Se as colunas da matriz A são colunas independentes, né, na hora que eu faço A transposto vezes A, eu vou chegar obrigatoriamente, sempre que eu tiver A transposto vezes A, seja qual for a condição das matrizes, a gente chega numa matriz simétrica. Tá? Mas, além disso, se as colunas de A forem independentes, A transposto vezes A se torna uma matriz S positiva com S positiva definida. Se vocês se lembrarem, né, do que a gente fez quando a gente mediu mínimos quadrados, por exemplo, tá? A gente tinha visto que a matriz de mínimos quadrados, achar a melhor reta que minimize o erro para uma nuvem de pontos, por exemplo. Era uma matriz retangular, a gente tinha centenas de linhas e eu só tinha duas colunas. Regra geral, né, se a gente tinha
vários pontos diferentes que a gente estava pegando, as duas colunas seriam independentes, e a gente trabalhava bastante com essa matriz A transposto vezes A. É uma matriz, não existe uma reta perfeita, né, que passe sobre todos os pontos, mas o nosso problema é equivalente, a gente pré-multiplicava por A transposto. E A transposto vezes A era uma matriz simétrica, compacta, né, e essa matriz a gente já sabe de antemão, como essas duas colunas são independentes, que ela vai ser uma matriz positiva definida. Então, de novo, é bem tranquilo de provar esse cara, né, eu tenho x transposto vezes S vezes x, tá? Só que esse S, uma matriz simétrica sempre, desculpa, uma matriz retangular transposta vezes ela mesma sempre dá uma matriz simétrica. Então eu substituo esses caras, tá? E isso aqui vai ser simplesmente A vezes x transposto vezes A vezes x. Isso aqui seria basicamente a mesma coisa que a norma do vetor x, a norma quadrada do vetor ax. E por definição esse cara vai ser maior do que zero quando x for diferente de zero, tá bom? Onde que entra a condição de colunas independentes de A? As colunas independentes de A, elas definem que A vezes x vai ser diferente de zero para todo x diferente de zero, tá? Que é uma condição necessária para esse cara aqui. Tá, então, em resumo, o que a gente tem para as matrizes positivas definidas? S, uma matriz S positiva definida. O que a gente sabe dessa matriz? É uma matriz definida. É uma matriz que tem os lambda-i's positivos. Todos os autovalores são positivos. Além disso, todos os n pivôs dessa matriz são positivos. É o teste simplificado para a gente saber se uma matriz é também. Outra coisa que a gente sabe, os determinantes das matrizes parciais positivos também. Que mais? A gente sabe que x transposto vezes S vezes x é maior do que zero, qualquer que seja o x diferente de zero. Tá? E também a gente sabe que qualquer matriz positiva definida com S, ela pode ser derivada, né? Ela pode ser construída a partir de uma matriz retangular A transposto vezes A, com colunas independentes em A. Esses são os fatos, resumindo todos os fatos que a gente definiu a respeito das matrizes positivas definidas até o momento. Existem outras categorias diferentes também, né? A gente pode ter também matrizes com positivas semidefinidas, tá? Então, só um pequeno parênteses aqui. O que seriam matrizes positivas semidefinidas? São matrizes muito similares, tá? Mas são matrizes para as quais a gente incorpora a possibilidade de maior ou igual a zero. Tá? Então, os lambda-i's são maiores ou iguais a zero. O determinante, ele pode ser... o determinante de uma matriz positiva semidefinida, ele sempre é zero, porque um desses autovalores é zero. A gente tem um determinado desses caras que vai ser igual a zero. E para aquele autovetor exclusivo, né, a gente vai ter, então, xj transposto vezes S vezes xj, e esse cara vai ser zero também. Então, a gente tem mais uma direção para o qual, né, para cada autovetor associado a um autovalor igual a zero, a gente tem que vale esse x transposto vezes S vezes x. Nessa direção vai ser igual a zero, além do vetor zero. Tá? E a gente pode obter, né, nesse nosso caso, S vai ser A transposto vezes A, com A de colunas dependentes. Tá? Colunas dependentes, então, por exemplo, se a gente pega uma matriz simétrica que é 1, 2, 2 e 4, um é o produto da outra, se você for descobrir quanto é que vale, quais são essas matrizes A que eu tenho que multiplicar, A transposto vezes A para esse S vai ser igual às matrizes 1, 2, 0 e 0, que multiplica a matriz 1, 2, 0 e 0. Tá? A gente achou essas duas e a gente vê então que a gente tem colunas dependentes nesses caras aqui. Tá? Matrizes positivas semidefinidas também aparecem em alguns fenômenos físicos, né? Alguns até
algumas definições não muito próprias, parecidas com energia, que possam admitir valores zero para algumas coisas, tá? Mas são coisas menos importantes do que matrizes positivas definidas. Positivo definido é o negócio que a gente gostaria de ter. Uma vez que essa matriz é positiva definida, a gente tem várias ferramentas, como a gente viu, para trabalhar com essas matrizes. Alguns fenômenos não permitem a gente estar no lado estritamente positivo, né, dos autovetores, dos autovalores, mas podemos estar nesse lado que inclua também o zero. Muito bem. Muito bom, muito bom, muito bem. Bom. A gente pode ter vários exemplos diferentes, tá? Não quero me demorar muito nesse tema aqui, que eu quero entrar no próximo tema da aula de hoje. Mas vou fazer um pequeno comentário aqui, tá? Lembre-se que a gente tinha falado que para matrizes simétricas a gente podia interpretar sempre uma sequência de rotação, aumento de comprimento e rotação de retorno. Para as matrizes simétricas isso valia. Como uma matriz positiva definida também é uma matriz simétrica, né? A gente pode escrever a mesma coisa para as matrizes positivas definidas, né? Na verdade, é exatamente a mesma coisa que a gente tinha antes. Então, só deixa eu voltar aqui. Vamos pegar, então, um exemplinho, tá? Se eu tenho uma elipse, e a gente está incorporando temas aqui já de geometria analítica, tá? Então, eu tenho x e o y, e eu tenho uma elipse. É uma figura que tem mais ou menos esse formato, tá? X e y. A equação de uma elipse, ela tem um determinado formato que é o seguinte: a vezes x quadrado, mais 2 vezes b vezes xy, mais um coeficiente c vezes y ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a um determinado valor, digamos 1, nesse caso aqui. Tá? Essa aqui seria uma equação de uma elipse. Uma elipse como essa, mais ou menos. Tá? Então, digamos que essa equação geral de uma elipse, e vamos dizer que vale especificamente para uma determinada elipse, eu tenho 5x quadrado, mais 8xy, mais 5y ao quadrado é igual a 1. Tá? Essa matriz, tá, essa elipse aqui, ela está relacionada a uma determinada matriz bem específica. Tá? Vamos pegar a matriz S, que tem os valores 5 e 4, 4 e 5. Tá bom? Então, para essa matriz específica, a gente vai tentar descobrir quem são os autovalores e autovetores, e a gente vai tentar identificar e mostrar a relação entre essa matriz e aquela elipse que a gente tinha ali antes. Então, para essa matriz, o que eu estou buscando? Estou buscando o determinante da matriz de S menos lambda I. Então, tenho 5 menos lambda, 4, 4 e 5 menos lambda. Esse determinante tem que ser igual a zero, né? Se não for igual a zero, a gente não tem autovalores e autovetores. Isso nos leva, então, que eu tenho 5 menos lambda, vezes 5 menos lambda, menos 16 é igual a zero. A gente faz a distribuição desse cara como um todo. A gente vai chegar à conclusão que eu tenho lambda ao quadrado, menos 10 lambda, mais 9, igual a zero. E a gente vai achar que tem duas raízes para esse camaradinho aqui, né? A gente pode juntar esses caras. Eu tenho lambda 1 é igual a 9, e lambda 2 é igual a 1. Temos dois autovalores, e os dois autovalores são positivos. Tá bom? Com esses dois autovalores, a gente pode achar os dois autovetores correspondentes. Tá? Então, autovalor igual a 9, a gente vai, de novo, escolhendo algum critério. Vamos fazer aquele critério que a gente já definiu, né? Que escolhe o primeiro componente desse cara para ser igual a 1 e escreve a equação, né, que a gente tem. Né? A gente tem S vezes x1 vai ser igual a lambda 1 vezes x1. Determina que o primeiro componente de x1 tem que ser 1. E a gente vai descobrir, então, que o x1 associado a esse autovetor, esse autovalor vai ser 1 e 1. Procedendo da mesma forma, seguinte autovalor, S vezes x2, eu quero descobrir quem que é o x2, para o qual a gente mantém esse mesmo comprimento, né? Lambda é igual a 1, e a gente descobre, então, que o x2 vale 1 e menos 1. Tá bom? Então, eu fiz o procedimento padrão desse camaradinho aqui. Tá? Para esse carinha aqui, eu tenho S vezes o x1, vale quanto? 5, 4, 4 e 5, que multiplica esse vetor 1 e 1. Então, tenho 5 vezes 1 mais 4 vezes 1. Tenho o vetor 9.
E depois, segunda linha, eu tenho 4 vezes 1, mais 5 vezes 1, 9, que é o que a gente queria, né? Na direção de 1, 1, uma vez que eu apliquei a matriz, eu multipliquei esse comprimento por 9, tá? Só estou conferindo, mostrando para vocês que funciona. S vezes x2, vamos fazer esse cara mesmo. Essa matriz vezes x2, eu tenho 5 vezes 1, vezes 4 vezes menos 1, 5 menos 4 deu 1. Depois eu tenho 4 vezes 1, 5 vezes menos 1, 4 menos 5 deu menos 1, ou seja, manteve o mesmo vetor que eu tinha na direção 1 e menos 1, S vezes esse vetor deu a mesma coisa, tá? Muito bem. O que isso tem a ver com essa elipse? Vamos marcar naquela elipse quais são essas direções, tá? Então, a direção 1, 1 é essa direção aqui. Essa direção 1, 1 é essa direção aqui. E a direção 1 menos 1 é essa direção aqui. Então, as duas direções estão alinhadas, de certa forma, com essa elipse. Se vocês plotarem essa elipse, vocês vão ver que está exatamente sobre os eixos principais desses caras, né? Estão associados a esses camaradinhos aqui. Tudo bem, mas não são só as direções. Eu quero mostrar para vocês que essa matriz também está associada ao tamanho desses semi-eixos dessa elipse. Tá? Então, semi-eixos da elipse. O primeiro semi-eixo da elipse, que é o que está associado à direção lambda 1, à direção x1, que está associado a lambda 1, o primeiro semi-eixo da elipse, ele vai ter um comprimento associado a 1 dividido por raiz de lambda 1. Tá bom? Então, tem lambda 1 é 9, 1 por raiz de 9, eu tenho 1/3. Então, a direção que eu tinha era a direção 1, 1, e o tamanho desse semi-eixo aqui, esse primeiro semi-eixo, vai ser 1/3 vezes essa direção que a gente tinha ali. Tá bom? E o que eu estou fazendo? Eu estou normalizando, na verdade, né? O que faltou fazer aqui? Ah, faltou eu normalizar esse cara primeiro. Então, calma aí. Então, eu já vou voltar a desenhar nesse cara aqui primeiro, mas o comprimento desse cara vai estar associado a isso. E o comprimento do segundo semi-eixo vai estar associado da mesma forma a 1 dividido por raiz de lambda 2, ou seja, a 1. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar para essa matriz, eu tenho os autovetores dessa matriz, né? 1 e 1, 1 e menos 1, e eu vou fazer a decomposição da matriz S nas direções Q e lambda. Tá? Quem que é essa matriz Q? A matriz Q é a matriz que tem os autovetores nas colunas, mas os autovetores normalizados. Tá? Então, se a gente pegar e pensar nisso, né, a gente tinha os autovetores. A matriz X teria 1, 1, 1 e menos 1 para os dois autovetores. Só que cada um desses autovetores tem comprimentos que são diferentes de 1 e a gente precisa normalizar esses caras. Tá? E cada um deles tem comprimento, tem norma de 2. Tá? Norma raiz de 2, desculpa. Né? Então, tem 1 e 1, o tamanho da diagonal desse cara ali, um cara que tem um cateto igual a 1, outro cateto igual a 1, a hipotenusa tem comprimento raiz de 2. Então, para eu normalizar esse cara, eu tenho 1 dividido por raiz de 2, que multiplica esses caras, e com isso eu tenho a matriz ortogonal associada aos autovetores desse camaradinho ali. Tá? A matriz inversa, né, que é transposto, é simplesmente 1 sobre raiz de 2, e a gente transpõe esse cara, então 1, 1, 1 e menos 1. Ficou igual, a mesma matriz, essa matriz específica ficou igual à matriz transposta. E o lambda é a matriz, lembre-se que tem os autovalores correspondentes nas posições das diagonais, 9, 0, 0 e 1. Tá? Então a gente pode conferir que a nossa matriz ela é reconstruída dessa forma, 5, 4, 4 e 5. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre raiz de 2, que multiplica a matriz 1, 1, 1 e menos 1, que multiplica a matriz 9, 0, 0 e 1, que multiplica 1 sobre raiz de 2 vezes 1, 1, 1 e menos 1. Basta a gente operar tudo isso, a gente vai ver que essa matriz voltou a ter quem ela tinha anteriormente. Tá? Muito bem. Então, o que acontece? Né? A gente percebeu que essa matriz é uma matriz positiva definida. E agora, então, a gente vai aplicar o teste básico. Né? X transposto vezes X. X transposto de um lado, vezes a matriz, vezes o X.
Só que se essa matriz tem essa decomposição que a gente tinha antes, ela vai ter a decomposição seguinte. Eu tenho x transposto vezes q, vezes o lambda, vezes q transposto, vezes x. Tá? E esses carinhas aqui, a gente percebe que um é a versão transposta do outro. Tá? Então, esses carinhas aqui é como se eu tivesse a norma de um vetor, norma quadrada de um vetor x transposto vezes q. Tá? O que está acontecendo aqui, então? Digamos que esse meu x, esse meu vetorzinho x, que eu estou botando ali, ele possa ter coordenadas x e y. Tá? Então, eu vou botar o vetorzinho x e y, com essas coordenadas genéricas, um valor x e y, ali dentro desses camaradinhos. Substituindo, então, lembra, isso aqui é o x vetor, né, e o que eu estou botando são coordenadas x e y. Na hora que a gente substitui tudo isso ali dentro, né, os x transpostos e faz a multiplicação por esse camaradinho aqui, x transposto vezes s vezes x, a gente vai chegar à conclusão que eu vou ter x e y, que multiplica a matriz 5, 4, 4 e 5, que multiplica x e y. Tá? Então, eu vou pegar primeiro essa parte de cá, vou fazer. Então, eu vou ter x transposto, vai ficar aqui. E depois eu tenho um vetorzinho que vale 5x mais 4y e 4x mais 5y. E agora eu vou multiplicar esses caras todos, né, e eu vou distribuir esses camaradinhos todos. Lembre-se que eu estou fazendo um vetor transposto por outro vetor, eu estou fazendo basicamente o produto interno desses dois caras. Né? Então eu tenho 5x² mais 4xy mais 4xy mais 5y ao quadrado. Tá bom? Junto esses dois caras, tenho 5x² mais 8xy mais 5y ao quadrado. Tá? E esse camaradinho aqui, a gente começa a perceber que ele está muito parecido com o formato que a gente tinha antes. Eu tenho 5x² mais 8xy mais 5y ao quadrado. Isso ali basta que fosse igual a 1. Tá? Então, recuperei. Né? Eu vi que a minha matriz... Aí fica claro, finalmente, a relação que a gente tinha entre a elipse e essa matriz. Para essa matriz positiva definida, quando eu multiplico por um vetor genérico, o que eu estou encontrando é uma elipse desse cara aqui. Tá? O que se propõe da gente fazer aqui, né? O Strang propõe que a gente pegue esse formato básico que a gente tinha e a gente aglomere esses caras segundo uma determinada posição. Tá? Então, a gente pode trabalhar e encontrar direções específicas para esses caras aqui. A gente vai achar as direções que representam esses caras da seguinte forma. Esse cara vocês podem conferir depois, tá? Que isso aqui vai ser rigorosamente igual se eu tivesse x mais y dividido por raiz de 2. Esse cara aqui é o quadrado. Mais 1 vezes x menos y dividido por raiz de 2. Isso aqui é o quadrado. Pô, professor, mas esse negócio parece aleatório. O que seria isso aqui? Observe esse cara aqui. Esse cara aqui é um vetor para o qual eu estou pegando. E eu tenho o coeficiente de x somado com o coeficiente de y dividido por raiz de 2. Isso aqui é o quadrado. Isso aqui está associado à direção principal do primeiro autovetor. Tá? E esse carinha aqui está associado à direção principal do segundo autovetor. Então, a minha elipse, né, esse termo que a gente tinha, um x vezes o s, o x transposto vezes s vezes o x, isso aqui vai ser rigorosamente igual. O primeiro autovetor associado a alguma coisa que está ligado, o primeiro autovalor multiplicado a alguma coisa associada ao primeiro autovetor, mais o segundo autovalor multiplicado por alguma coisa associada ao segundo autovalor. Então, o que aconteceu aqui na verdade? Essa matriz fez o quê? Essa matriz, ela primeiro ela pegou a elipse original, né, e ela rotacionou essa elipse para uma posição nova. Ao rotacionar essa elipse para uma posição nova, o que a gente passou? A gente passou a ter dois novos eixos. Um eixo x1 e x2, né, relacionados às duas direções principais. E a minha elipse ficou, então, alinhadinha dessa forma. A elipse original que estava inclinada, agora não está mais inclinada. E ela passa por esses seguintes pontos. Ponto meio, deixa eu escrever um pouquinho maior, né? Meio e 0, menos meio e 0.
0 e menos 1, 0 e 1. Tá? Então, eu rotacionei, a minha elipse parou nessa posição aqui. Uma vez que ela parou nessa posição, a gente multiplica pelos autovalores e autovetores e amplia, né, os eixos. O que está direcionado segundo o eixo x1 multiplica seu valor por 9 e o que está segundo o outro eixo mantém o seu comprimento como um todo. E depois a gente rotaciona de volta para a mesma direção. Tá? Então, a gente pode pensar, então, sempre que a gente tem uma matriz positiva definida, tá? Se S é uma matriz positiva definida, a gente tem, então, que x transposto S vezes x é uma rotação Q, representada pela matriz Q, para os eixos definidos pelos autovetores seguido de uma mudança de comprimento definido pelos autovalores e seguida, finalmente, de uma rotação de retorno. E a gente conseguiu enxergar isso dessa forma, pensando nessa elipse, né? Uma elipse associada àquela matriz original, a gente mostrou que ela estava ligada a uma elipse, né? Se eu estou multiplicando por um vetor xy qualquer, essa matriz S estava ligada a uma elipse que tinha uma determinada orientação, e a gente viu que o efeito que aconteceu foi o seguinte: a gente pegava essa elipse, rotacionava para alinhar os semi-eixos principais delas com os eixos da matriz original, mudava o comprimento dessa matriz e retornava a rotação que a gente tinha antes. Tá? Um último exemplo, antes da gente começar a introduzir o tema do próximo tópico da disciplina, tá? Ainda sobre matrizes positivas definidas, isso aqui está associado também a questões mais de cálculo. Tá? Então, digamos que eu tenho uma função que dependa de x e de y, né? E a gente precisa saber, né, se eu estou interessado, se esse funcional, né, que depende de x e de y, eu quero saber se ele tem mínimo, se a derivada parcial dele com relação a x é igual a zero, e a derivada parcial dele com relação a y é igual a zero, no ponto 0 e 0. É isso que eu quero saber. Ele tem um mínimo ou não tem? Tem as derivadas desses caras. Eu sei que as derivadas parciais são zero, então isso é uma condição necessária, tal, mas não sei se ela é suficiente. Né? Então, pode ser que eu tenha um ponto, se eu tenho um funcional que dependa de x e de y, eu posso ter um ponto de Sela, por exemplo. Ele é um mínimo com relação a x e um máximo com relação a y. Se num determinado ponto essas duas derivadas são iguais a zero, isso não satisfaz totalmente o meu problema. Eu quero saber se é de fato um mínimo. Tá? Então eu posso montar uma matriz S, que vai ser a segunda derivada de f com relação a x duas vezes na primeira posição, e as derivadas cruzadas desse cara, x e y, e a segunda derivada com relação a y duas vezes. Essa é uma matriz simétrica. E a gente pode fazer um teste sobre essa matriz. Então, se eu pego a matriz que contém as segundas derivadas possíveis, né, a segunda derivada com relação à primeira das variáveis independentes, a segunda derivada cruzada com relação às duas variáveis, o primeiro com relação a x, depois com relação a y, ou a segunda derivada as duas vezes com relação a y, se essa matriz que contém todas essas derivadas for positiva definida, então f tem um mínimo. Isso é equivalente àquele teste, né, na definição de cálculo, quando a gente tinha uma função de uma única variável, tá?
isso é equivalente quando a gente tem uma função que depende apenas de x, que a gente pega a derivada dessa função, né? Eu não preciso fazer a parcial, né? A derivada dessa função com relação... Eita, mania de escrever a parcial. Derivada dessa função igual a zero e a gente testa a segunda derivada desse cara. Se a segunda derivada da função com relação a x for positivo, então é um mínimo. O ponto é um mínimo. Se a segunda derivada for menor do que zero, era um ponto de máximo. Quando a gente tem uma função de várias variáveis, uma função que depende de x, y, z, não sei das quantas, o operador segunda derivada é um operador como esse. Esse é um operador que eu estou mostrando para vocês, uma matriz como essa, que tem derivadas segundas com relação às diferentes variáveis que podem assumir valores diferentes para essa matriz, tá? Então, com isso, a gente explora, né, termina de explorar aqui uma classe de matrizes bastante importante, uma classe de matrizes de propriedades bastante importantes que pintam em diversos problemas de física. Tá? Matrizes positivas definidas aparecem diversas vezes. Agora o que a gente vai fazer, a gente vai entrar num outro tópico. Tá? Então, com isso, né, esse foi o último comentário que eu estava fazendo a respeito de matrizes, do tópico de autovalores e autovetores. Não que a gente vai esquecer desses autovalores e autovetores, mas a gente vai pular de tópico agora. Autovalores e autovetores, então, permitiram a gente explorar propriedades diferentes de matrizes e conhecer propriedades diferentes de matrizes. Nos mostraram, né, os autovalores e autovetores, que uma matriz ela transforma espaços, mas algumas direções desses espaços têm propriedades específicas. São propriedades que uma matriz ela mantém as direções, algumas direções específicas. Uma matriz n por n espera-se que para n direções, para até n direções diferentes, tudo que está naquela direção mantém a sua direção, só tem um fator de escala aplicado nesse cara. E através dessas propriedades a gente explorou um monte de coisa que a gente podia falar sobre as matrizes e conhecemos, né, nas duas últimas aulas, fatos a respeito de matrizes simétricas, primeiro simétricas e depois sobre matrizes positivas definidas na aula de hoje. O que a gente vai começar a falar agora é um outro tema, um tema que inaugura outro tópico da disciplina, né, e a gente muda de novo de capítulo no Livro do Estranho. Se vocês acharam o Livro do Estranho, a gente vai pular ali um capítulo e a gente vai falar sobre um tema. A gente não vai explorar isso aqui muito a exaustão, tá? Mas a gente vai falar sobre uma decomposição importante de matrizes que tem relevância bastante grande para aplicações modernas, tá? E a gente vai ver quais são essas aplicações modernas. E é o que a gente chama de decomposição de valor singular das matrizes. Então vamos mudar para o cinzinho aqui. Onde que esses caras são relevantes, né? Antes da gente começar a mostrar exatamente o que é, vamos mostrar qual é a motivação para esses caras aqui. Então, o que são as aplicações? Aplicações dessa decomposição de valor singular, né, que a gente vai chamar de SVD, Singular Value Decomposition. Está associado a coisas muito comuns no nosso dia, como processamento de imagens. Processamento e transmissão de imagens. Está associado também a buscas na internet. O que faz o Google? O Google ele tem um algoritmo que utiliza a decomposição de valor singular, né, e através dessa decomposição de valor singular ele vai refinando e achando quais que são as respostas mais prováveis à pergunta que você botou no campo de busca, por exemplo. Tá? O que faz a decomposição de valores singulares? Existem outras aplicações também, tá? Não vou exaurir esse tema agora. O que faz a decomposição de valor singular? A decomposição de valor singular, ela identifica partes simples que dominam o comportamento geral de uma matriz. Quando eu falo de partes simples, eu estou falando de matrizes de posto 1. Que dominam o comportamento de uma matriz. O que eram matrizes de posto 1? Não sei se vocês se lembram, né?
são matrizes que podem ser representadas, né, por coisas de uma dimensão. Tá? Então, tem uma matriz que tem 50 mil elementos por 50 mil elementos, mas ela é uma matriz de posto 1. Isso quer dizer o quê? Que apesar de eu ter 50 mil elementos por 50 mil elementos, todas as informações relevantes dessa matriz, elas cabem dentro de um vetor. Tá? Então, no lugar de eu passar 50 mil elementos por 50 mil elementos, eu consigo transmitir a mesma quantidade de informação passando apenas um vetor que tem uma coluna mais 50 mil elementos. Tá? Então, vamos ver o que isso, né, qual que é a relevância disso. Vocês já conseguem, talvez, imaginar como que isso economiza tempo e gasto para a gente. Né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma imagem em HD. Uma imagem em HD, espero que não seja novidade para vocês, espero que essas alturas da disciplina e da vida de vocês você já esteja imaginando que uma imagem em HD nada mais é do que uma matriz. Né? O que eu estou passando são valores específicos, né, de cores, por exemplo, que dominam cada posição dessa matriz, cada endereço de posição desses caras. Tá? Então, quando a gente faz transmissão de imagens digitais, a gente está trabalhando num sistema binário, certo? Então, cada posição de uma matriz, né, a gente tem valores 0 ou 1. Tá bom? E para cada uma das cores, tá, a gente tem, vamos supor que a gente tenha 8 bits por cada uma das cores que a gente está transmitindo. Por que são 8 bits? Porque imagina, eu tenho 8 endereços de memória que eu posso ter. Né? Então eu tenho 8 enderecinhos de memória. Cada um desses endereços de memória pode assumir valores 0 ou 1. Ou seja, se eu tenho 8 bits para cada uma das cores, cada uma das cores tem 2 elevado a 8 possibilidades, ou seja, 256 possibilidades para cada cor. Isso é bastante comum. Né? Se eu tenho, procurem aí nos softwares que vocês usam, por exemplo, abram um PowerPoint, vai editar a cor manual, você vai ter o sistema RGB, né? Red, Green and Blue, então vermelho, verde ou azul. E para cada uma dessas cores, você pode escolher valores discretos entre 0 e 255, ou seja, você tem 256 possibilidades para cada um desses caras. Ou é 0, ou é total, ou qualquer coisa ao longo do caminho. Então, para a gente fazer isso, para a gente armazenar isso em binário, eu preciso 8 enderecinhos de memória, 8 bits, cada um deles podendo armazenar valores 0 ou 1. Tá? Cada pixel da minha tela, no sistema RGB, né, ele tem 3 cores. Tá? E numa imagem HD, então vamos supor que eu tenho uma imagem que seja 1080 por 1920 pixels. Tá? Uma imagem Full HD. Esse cara está armazenado em matrizes. Tá? E na hora que a gente tem uma imagem em movimento, né, na hora que a gente está transmitindo um vídeo, por exemplo, eu tenho 24 imagens por segundo. São os FPS, né, frames por segundo. Tá? Então, a partir dessas contas todas, né, uma imagem, se eu estou transmitindo um vídeo em HD, a gente consegue imaginar quanto de informação eu preciso passar para esse cara. Então, eu tenho 3 cores, vezes 8 bits, vezes cada um dos pixels que a gente tem. Né? Então, eu tenho 1080 vezes 1920, e cada um desses eu estou fazendo 24 vezes por segundo. Tá? Isso aqui tudo está na ordem de 1 bi, se eu não errei as contas, né? 194, 393 e 600 bits por segundo. Então a gente está falando de quase 1,2 bilhões de bits por segundo que a gente tem que transmitir para fazer a transmissão de uma imagem em HD. Se vocês olharem para as velocidades de internet na casa de vocês, por melhor que seja, vocês vão imaginar, vão perceber que não é isso que se faz. Né? A gente não transmite as informações de cada ponto de uma matriz, né? Uma matriz Full HD. Então, põe o primeiro endereço, a gente tem 3 cores para esse primeiro endereço, e não transmite a informação dessa forma. Tá? Isso aqui é algo inviável na prática. É muita informação que eu tenho que transmitir. Tá? Então, o que se faz, geralmente? Tá? O que a gente utiliza são coisas que muitas vezes em processamento de imagem a gente fala de algoritmos de compressão. Compressão de imagem, compressão de vídeo e tal.
Isso dá origem a diversos formatos diferentes de vídeo, né, dependendo do algoritmo que você tem. Mas a grande maioria desses caras, né, ou todos eles, vão se basear em alguma forma dessa decomposição de valor singular. Tá? E o que fazem esses algoritmos de compressão? Ele identifica a primeira coisa. Ele primeiro pega assim, eu tenho áreas grandes da imagem, com cores similares. Tá? Então, ter uma cor similar, ou suficientemente similar, para um determinado nível de resolução de cor que você escolhe, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu vou ter uma matriz que vai ter um determinado tamanho, tá? Associado ao tamanho, à área dessa imagem que tem uma cor similar. E para essa matriz, para essa área, se todo mundo tiver uma cor similar, eu posso salvar essas informações em alguma coisa muito mais simples, alguma coisa de posto 1. Tá? Então, eu tenho uma matriz de posto 1 com tamanho determinado ali pela essa área desses caras. Né? Então, a primeira coisa que a gente faz é achar quais são as áreas grandes desse cara. Segunda coisa que a gente faz, a gente define critérios, né? Para definir quantas dessas áreas são necessárias para que a perda de qualidade seja tolerável, ou imperceptível até, né, ao olho do ser humano. Então a gente vai ter alguma coisa, né? Se a gente transmitisse, se cada cor fosse randomizada, se a gente fosse, todos os pixels tivessem possivelmente valores diferentes, a gente tinha que transmitir aquela quantidade de bits por segundo. Isso não é viável. Uma imagem real, né, se vocês olharem para a imagem aqui da minha câmera, vocês vão ver que tem grandes áreas que têm cores muito similares. Né? O meu rosto todo tem uma cor bastante similar, a gente tem o quadro negro que está atrás de mim, na grande parte dele é branco. A gente tem várias áreas próximas umas das outras que têm muita cor similar. Tá? Então a gente vai identificar quem são essas áreas e dizer, para esse tamanhão aqui da imagem, a cor que predomina é essa. A cor que predomina para essa outra parte da imagem é essa outra e assim por diante. Tá? E uma vez que a gente identificou quais são essas áreas, né, a gente vai ver assim, quanto que eu posso definir quais são os tamanhos dessas áreas para que a imagem que vocês recebam seja satisfatória para vocês, se não seja, né, desagradável vocês olharem. Então vocês olham, por exemplo, minha camisa tem partes que tem sombra e tem luz. Né? Dependendo do nível de imagem que eu gostaria de passar, eu não precisaria desenhar essas coisas. Né? Eu poderia estar com uma camisa 100% lisa, toda da mesma cor, e não faria muita diferença. Mas se eu quero passar realismo, então eu preciso identificar qual que é o tamanho dessas áreas que têm cores compatíveis, assim, se vocês forem identificar. Tá? Então, uma vez que a gente identificou isso, define quais áreas são necessárias para a gente fazer esse negócio, a gente transmite apenas essas coisas de posto 1. E o computador depois remonta o processador de imagens que você recebe, né, associado ao algoritmo que você usou de compressão. Você fez um algoritmo de compressão, transmite essas imagens comprimidas, e o algoritmo de decompressão, de descompressão, que recebe essas imagens, remonta uma imagem real, que aí sim vai ter cores associadas a cada um dos pixels, mas isso é montado localmente, não foi transmitido ao longo do caminho. Tá? Então, alguns exemplos aqui. Né? Coisas de posto 1. Primeiro exemplo. Se eu tenho uma matriz e ela tem, por exemplo, né, 6 por 6, 3, 4, 5, 6, e todos os valores dessa matriz valem 1. Tá? Tudo 1 aqui preenchido. Então eu tenho n por n, se n vale 6, eu tenho 36 pixels aqui nesse cara aqui. E todos eles têm o mesmo valor. Como que eu posso preencher essa matriz sem ter que passar 36 informações? Tá? Ora, eu posso dizer que essa matriz A é igual a um vetor que tenha uns, 6 uns, 2, 3, 4, 5, 6, que multiplica um vetor deitadinho com 6 entradas também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dessa forma. Se eu opero essa forma, né, um vetor vezes ele transposto, eu consigo preencher essa matriz inteira. É totalmente equivalente. Essas duas representações de A são perfeitamente equivalentes.
Sendo que nesse caso aqui eu tinha que transmitir 36 informações, e nesse caso aqui eu tive que transmitir 12 informações. Quais são as 12 informações? Eu transmiti um vetor com n componentes, mais outro vetor com n componentes. Transmiti 12 coisas. Então, mesmo para um exemplo relativamente pequeno, para um exemplo 6 por 6, a gente já está reduzindo por 3 a quantidade de informações que eu precisei passar para recompor exatamente a mesma matriz. E isso ganha em escala, tá? Se eu tivesse uma imagem 1000 por 1000, isso aí ganhava muito mais escala, né? A quantidade de coisas que eu teria que passar. Para passar algo de posto 1 seria 1000 mais 1000, eu teria 2000 imagens para passar. Ao passo que se eu tivesse 1000 vezes 1000, eu teria 1 milhão de informações para passar. No lugar de passar 1 milhão de informações, eu recomponho exatamente a mesma matriz de posto 1, passando 2000 informações, tá bom? Mas pode parecer meio assim, pô, uma matriz como essa não tem grande vantagem, né? Pô, só se eu preencher essa matriz inteira com uma cor única e tal. Mas uma coisa que vocês vão perceber, a partir desse segundo exemplo, é que muito mais do que qual é a cor específica de cada um desses pontos, né? Existem padrões nas imagens que vão nos ajudar a preencher esse cara também com coisas de posto 1. Então, se eu tenho uma matriz, por exemplo, que tem... o Strang comenta, né? Tem bandeiras de países, vários países que têm bandeiras nesse padrão. Então, eu tenho duas primeiras colunas com a mesma cor, duas segundas colunas com a mesma cor. Desenho uma linha menos que antes, tá? Tanto faz aqui, não vai fazer grandes diferenças. Tá? Vamos só completar aqui, só para não ficar me preocupando com as dimensões desse cara. E as duas últimas colunas com a mesma cor. Tá? Então, escolham as cores que você tem aqui. Isso aqui você pode utilizar para fazer a bandeira da França, de diversos países diferentes. Irlanda, Itália, Paraná, todos seguem esse padrão, né, com cores diferentes. Esse cara também é uma informação de posto 1. Tá? Essas duas matrizes são matrizes de posto 1, por quê? Porque eu posso transmitir isso da seguinte forma. Eu passo no primeiro vetor a informação seguinte. Todo mundo na coluna tem a mesma cor. Valor 1. Tá? Todas as colunas têm cores únicas. Qualquer coluna que você pegue tem exatamente o mesmo valor. E em seguida, cada uma das colunas tem as cores definidas da seguinte forma. Na hora que eu faço a multiplicação desse vetor 1, por esse vetor AA, BBB, CC, eu recomponho exatamente aquele padrão que eu tinha antes. E eu posso ter 3 cores diferentes, por exemplo. E agora a gente tem, então, formas de passar esse cara também com posto 1. Tá? Ambas essas matrizes são matrizes de posto 1. Matrizes que podem ser representadas através, né, e matrizes de posto 1 elas podem ser representadas através de um produto x por um xt, tá? Ou x por um yt. Produto de dois valores diferentes, tá? Forma essa matriz. Uma matriz de posto 1 é composta dessa forma. Tá? Não necessariamente o posto de uma matriz está associado ao tamanho dela, né? Então vamos pegar um terceiro exemplo aqui. Né? Uma matriz 2 por 2 pode ser uma matriz de posto 2. Tá? Tem uma matriz que tenha, por exemplo, colunas 1 e 1, 0 e 1. É uma matriz que não pode ser decomposta em simplesmente um produto de uma matriz por um vetor. Eu tenho dois desses caras aqui. A gente percebe isso através desse terminho aqui. Né? Esse termo 0 não permite que a gente garanta que todas as colunas tenham os mesmos números e nem todas as linhas assim por diante. Tá? Só que mesmo uma matriz como essa, uma matriz que tem posto 2, tá? A gente vai mostrar, isso também foi mostrado antes, não sei se a gente entrou tanto em detalhes quando a gente falou sobre isso, né? Mas qualquer matriz ela pode ser decomposta em uma sequência de matrizes de posto 1. Tá? Então, essa matriz posto 2, para eu transmitir esse cara aqui, eu tenho que transmitir n vezes n elementos. Tá? Mas essa matriz é perfeitamente recomposta se eu tiver o quê? Se eu tiver uma matriz toda composta de 1s, que seria o caso se eu tivesse um vetor 1, 1 multiplicado por um vetor transposto 1, 1, e desse vetor eu subtraísse uma matriz que tivesse esse formato. Tá? Preencho a matriz toda de 1s e depois pego uma outra matriz que tenha... opa, já botei na posição errada aqui, né? 0 e 1. Tá? Então, pego essa outra matriz aqui, essa outra matriz tem zeros em todas as posições, a não ser um 1 nessa posição diagonal superior ali. Pego a primeira matriz, 1, 1, 1, subtraio essa matriz, 0, 1, 0, 0, e a minha matriz resultante é a minha matriz original. Tá?
Mesmo essa matriz, que é uma matriz posto 2, eu decompus ela em duas matrizes posto 1. E essa matriz posto 1, eu vou precisar de T vezes, né, quantas matrizes diferentes eu for decompor esse cara, vezes n mais n. Tá? E para muitos casos, na medida que esse n cresce, né, na medida que o n sobe, deixa eu botar isso aqui, né, quando o n vai subindo, fica cada vez mais evidente essa relação que a gente tem aqui. Que o n vezes n vai tender a crescer muito mais rapidamente do que essa quantidade de t, né, o número de matrizes individuais de posto 1 que a gente tem ali, vezes n mais n. Tá? Então, esses carinhas aqui ficam muito claramente representados dessa forma. Tá? Então, o que eu preciso definir? Eu preciso definir qual que é um t razoável para eu transmitir a informação mais próxima possível dessa primeira matriz. Tá bom? Muito bem. A gente podia pensar, pô, isso aqui, a gente está falando depois de autovalores e autovetores, né? O que tem a ver com isso e tal. A gente tinha uma limitação para autovalores e autovetores. Autovalores e autovetores nos mostravam também informações escondidas da matriz, e a gente via que dentro de uma matriz gigantesca a gente tinha algumas direções específicas que tinham características especiais, né? Essas direções específicas a gente só conseguia encontrar quando a gente tinha matrizes quadradas, né? Já a decomposição do valor singular, ela não tem esse tipo de limitação. Tá? Então vamos botar uma observação aqui, tá? Ao contrário de autovalores e autovetores, a decomposição de valor singular, essa aqui, encontra quem são a sequência de matrizes de posto 1 que eu preciso somar para recompor a matriz original, tá? A SVD não está limitada a matrizes quadradas. Ainda bem, né? Porque a nossa imagem que eu tinha passado para vocês ali, em HD é 1080 por 1920, né? Então não seriam matrizes quadradas, tá? Mas ela tem relação com os autovalores e autovetores, tá? E por isso que a gente primeiro precisa falar de autovalores e autovetores e para depois falar da decomposição de valores singulares. A SPD ela vai trabalhar da seguinte forma. A decomposição de valores singulares, ela está associada aos autovalores e autovetores, né? Sempre que eu falo um, estou associado ao outro. Autovalores e autovetores de matrizes especiais, de matrizes A transposto ou A transposto A. Essas matrizes A transposto, por mais que A seja retangular, tá? A gente tem garantia que A vezes A transposto ou A transposto vezes A são simétricas. Quando A é retangular, essas matrizes aqui são simétricas. Tá? E matrizes serem simétricas a gente viu, né, no final da aula passada e revisamos hoje, que é uma coisa importante. Tá? Uma coisa que a gente tem que observar é o seguinte, né? A gente tem que... Mais uma observação, antes da gente mostrar qual é o tipo de conta que a gente faz quando a gente está fazendo a decomposição de valor singular. Quando A é retangular, A transposto e A transposto vezes A tem dimensões diferentes. Tá? Se A é M por N, A transposto vezes A, transpus a primeira matriz, eu tenho N por M vezes M por N. A gente contrai os M's ali, o resultado dessa matriz é N por N. A gente sempre contrai os caras do meio ali, né? Enquanto A vezes A transposto, a gente tem M por N, que multiplica N por M, contrair os M's,
essa matriz resultante é M por N. Ambas são quadradas, mas elas têm dimensões diferentes, tá? Para o SVD, a gente vai calcular os autovalores e autovetores dessas duas matrizes, A transposto vezes A e A vezes A transposto, e a gente vai trabalhar será necessário normalizar os vetores. Normalizar os autovetores de A transposto e A transposto vezes A. Tá? O que é normalizar? Normalizar é dividir pelo seu comprimento para a gente ter esses autovetores com módulo 1. Tá bom? Muito bem, muito bom, muito bem. Então, o nosso objetivo, quando a gente fala sobre a decomposição de valores singulares, é fazer aquela sequência que eu estava falando. A gente vai encontrar, né, SVD, encontra a sequência de matrizes de posto 1 que recompõe a matriz original. Tá? E a gente vai usar, para isso, a gente vai usar essas ferramentas, tá? As ferramentas de autovalores e autovetores dessas duas matrizes. Eu não vou começar agora, porque senão a descrever a estrutura geral da decomposição de valor singular, senão a gente vai estender muito, tá? Eu tinha prometido para vocês que a gente ia fazer aulas mais curtas, a gente já está chegando em 1h30 de aula, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa motivação para vocês, tá? Qualquer tipo de matriz, utilizando essa técnica de decomposição de valores singulares, ela vai ser decomposta em várias e várias matrizes de posto 1. E vai ser responsabilidade nossa definir onde que a gente trunca essa sequência. Acho que vocês já estão acostumados agora, estudando cálculo e tal, com a expansão de Taylor, né? Então, qualquer função ao redor de um determinado ponto pode ser descrita por sua expansão de Taylor. E a expansão de Taylor é uma expansão infinita. Ela tem infinitos termos. Só que quando a gente faz uma expansão ao redor de um determinado ponto, lá pelas tantas, para diferentes aplicações, a gente escolhe onde que a gente trunca essa sequência. Então, a partir de termos de segunda ordem, não me interessa mais. Então, tudo que for de segunda ordem para cima, eu desprezo e eu considero os termos de primeira ordem. Pode ser que, por algumas aplicações, a gente pegue termos de maior ordem. Tá? Na SVD vai ser assim também. Então, a gente vai ter diferentes matrizes, uma sequência de matrizes, e a gente vai ter indicadores, né? Esses autovalores que a gente vai calcular, eles vão nos dar a importância do peso de cada uma dessas matrizes para o comportamento da matriz total. Então, a gente vai montar esse cara como um todo, e pelo tamanho dos autovalores que a gente calculou, a gente vai dizer, ó, qualquer autovalor que tenha um valor abaixo disso, eu vou desconsiderar, e eu trunco essa sequência que, em teoria, pode ser infinita, né? O número de matrizes necessárias, o máximo número de matrizes necessárias que a gente precisa para representar qualquer uma, seria se a gente tivesse uma matriz para cada um desses pontos. Se a gente tivesse uma matriz preenchida de forma aleatória, uma matriz N por N, se eu transmitisse N matrizes, eu recomponho essa matriz inteira. Né? N vezes N matrizes, eu recomponho essa matriz inteira. Mas a ideia é a gente fazer a recomposição o mais próximo possível, sem transmitir N vezes N. Tá? Então a gente vai fazer isso. A partir da aula da quarta-feira, eu vou mostrar para vocês como que a gente usa essas ferramentas para identificar quais são essas matrizes, qual é o peso relativo dessas matrizes para o comportamento geral, e a gente vai definir critérios a partir de onde a gente trunca essa sequência. Tá? Então, esse capítulo é uma forma da gente aplicar os conhecimentos que a gente tem de autovalores e autovetores para coisas muito úteis, para coisas muito práticas, para coisas do dia a dia de vocês, que são como transmissão de imagens, né, compressão de arquivos digitais. Todo tipo de compressão de arquivos digitais vai ter algum lado meio isso, né? Ao invés da gente transmitir todas as informações, a gente transmite blocos e permite que o que vai descomprimir esse arquivo remonte esse cara como um todo. Tá bom, gente? Então, eu vou parando a gravação por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Prometo para vocês aí, né? Prometo tentar com muito afinco ter distribuído para vocês as duas listas faltantes até a aula da quarta-feira. A gente pode marcar um horário mesmo fora dos nossos horários normais de atendimento aí para vocês conseguirem tirar dúvida a respeito disso. Mas enquanto isso, já estudem a teoria, né? Vocês têm as aulas, vocês têm os meus rabiscos, vocês têm a referência de livros e tudo. Já vão estudando os temas de determinantes e de autovalores aí para fazer para se prepararem para a nossa prova ali da semana que vem, tá bom?
Gente, muito obrigado para vocês. Eu agradeço a compreensão de vocês. Desculpa ter chegado aí meio afobado. Muitas partes da aula aí talvez vocês tenham ouvido temas de fundo aí. As criançadas estavam loucas aqui em casa. Mas a gente vai se ajeitando aí. A gente vai chegando a uma versão de aula que seja possível da gente avançar o nosso conteúdo sem prejudicar os horários de vocês, tá? Muito obrigado aí por terem proposto esse novo horário. Valeu e a gente se fala na quarta-feira. Até mais, gente. Obrigado pela aula, Augusto. Até mais. Falou, Guilherme. Até mais.